Graça e paz, estamos chegando à nossa aula de número 3. E, como eu lhes falei no início do nosso curso, a partir da terceira aula, nós já vamos começar a entrar na parte prática da, da linguística. Então, vamos, desde já, compartilhar a nossa tela e, assim, nós estaremos em condições de compartilhar, dar esta aula, que, para mim, ela tem uma relevância muito grande. Muito bem. Nós vamos falar, uma das coisas que nós vamos falar hoje é do som a sistema, a evolução da escrita para as línguas ágrafas. Línguas ágrafas são aquelas línguas que não têm alfabeto. E nós já havíamos dito que há muitos idiomas, principalmente os idiomas aborígenes, idiomas indígenas, que não têm o sistema de escrita como nós temos. Então, nós vamos começar vendo uma análise dos modelos ortográficos missionários. Eu vou falar de dois linguistas famosos, um se chama Lepsus e o outro Pike. Então, como você daria forma escrita a uma língua que nunca teve? Essa língua nunca teve uma escrita, nunca teve um alfabeto. Então, desde o século XIX, a linguística enfrenta este desafio monumental, especialmente no contexto da evangelização, buscando criar sistemas de escrita para línguas sem tradição literária. É interessante nós observarmos que foi através da obra de evangelização, através das missões, que surgiu a necessidade de se criar sistemas de escrita, porque em diversos lugares do mundo para onde iam os missionários, eles até falavam a língua ou aprendiam, mas, no caso, para que as pessoas tivessem acesso à literatura no seu próprio idioma, teve que se criar o sistema de escrita para aquele idioma, visto que ele não tinha um alfabeto. Então, é muito interessante quando nós começamos a pesquisar, a ler sobre isto, é uma coisa muito interessante mesmo. Então, desde o século XIX, estamos falando de mais de 150 anos, que há este desafio de criar sistemas de escrita para línguas sem a tradição literária. O pioneiro disto, ele aparece aí na tela, se chamava Carl Richard Lepsus. Então, ele procurou, observem bem, em 1863, vem uma frase aí, uma letra para cada som. Então, o linguista Carl Richard Lepsus propôs o primeiro modelo sistemático e influente. Sua premissa era intuitiva e revolucionária para a época, que era capturar com a máxima precisão cada nuance audível da fala. Então, ele é o pioneiro nisso. Tá? Então, aí está, não vamos nos adentrar tanto à biografia de Carl Richard Lepsus, tá? Mas ele é o pioneiro nesta área. O que acontece com a abordagem fonética? A abordagem fonética é um retrato sonoro de alta fidelidade. Então, Lepsus, ele com seus estudos, com as suas pesquisas, ele deixa um método que ele funciona mais ou menos como uma gravação de alta fidelidade, ou uma fotografia detalhada da fala. O objetivo não é a simplicidade, mas a exatidão científica. Cada variação, cada sotaque, cada detalhe articulatório deveria, idealmente, ser registrado por um símbolo único. Então, aqui nós estamos vendo, neste gráfico,
É um resumo da teoria de Lepsos, tá? Outro que foi um grande linguista era o Kenneth Pike. Kenneth Pike, ele vem com a nova perspectiva funcional. Então, para ele, para cada fonema, segundo ele, para cada fonema, um grafema. Depois, décadas depois, estamos falando de muitos anos depois, na verdade, Kenneth Pike, do Summer Institute Linguistics, o SIL, que é até hoje uma das maiores referências em linguística na área de missões, propôs um novo paradigma. Sua obra principal, que se chama Practical Suggestions Toward a Common Orthograph for Indian Languages of Mexico, em que traduzido é Sugestões Práticas para uma Ortografia Comum para as Línguas Indígenas do México. Ele mudou o foco do som em si para a função do som dentro do sistema linguístico, que é uma coisa assim importantíssima na linguística, tá? Nosso curso, ele é um curso ainda bastante básico nesta área, daí eu não poder aprofundar mais este tema, porque há muitas teorias, há muita necessidade, na verdade, da prática. Então, há muita teoria, o que dificultaria, em boa parte, o nosso aproveitamento. Então, eu estou falando desses dois porque eles foram criadores desses sistemas. Nas nossas leituras adicionais que eu estou mandando para vocês, vocês vão poder encontrar coisas mais profundas nos próprios áudios que eu estou mandando, nos vídeos curtos também. Então, ali vocês vão encontrar muita coisa que vai lhes ajudar a compreender melhor esta matéria. Abordagem fonêmica, a planta baixa da língua. O modelo de Pike não busca registrar todos os sons, mas apenas aqueles que são funcionalmente distintos para um falante nativo, ou seja, os fonemas. É como uma planta arquitetônica. Ela não mostra a cor da parede ou o tipo de piso, mas revela a estrutura essencial, que faz a casa funcionar. O foco é a usabilidade e o aprendizado. Então, o Pike, ele foca isto, a usabilidade e o aprendizado. E aqui estão a comparação dos dois modelos, tá? Não vou entrar também em muitos detalhes aqui, tá? Visto que é a teoria e nós precisamos abordar bastante a parte prática, ou seja, vamos pegar os modelos tanto de Lepsos como de Pike e vamos levar para a funcionalidade, para a prática da linguística. A trajetória, isso nós precisamos entender, da captura do som à compreensão do sistema. Então, nós chamamos isso de análise fonológica. Então, a passagem do modelo fonético para o fonêmico representa uma das evoluções mais significativas na linguística aplicada. Não se tratava mais apenas de ouvir uma língua, mas de entender sua estrutura interna. Nós vamos ver isto ainda hoje, analisando um idioma daqui da América do Sul. Esta mudança estabeleceu um novo padrão para a criação de ortografias, priorizando a função comunicativa sobre a descrição exaustiva. E o legado disto nós chamamos este legado de a primazia da função. A vitória do princípio fonêmico para cada fonema um grafema consolidou a linguística não apenas como uma ferramenta de descrição, mas como uma disciplina capaz de criar soluções práticas e eficazes. O padrão de escrita missionária, moldado por Pike e o SIL, que é esse instituto famoso de linguística, ele é cristão,
muitos missionários passaram por este instituto. Então, este padrão tornou-se um padrão global para dar voz escrita a centenas de línguas, um legado que perdura até hoje. Este instituto ele é uma referência até no mundo acadêmico secular. Então, observem a importância, e é um instituto cristão evangélico. Vamos, então, a partir de agora, ver a riqueza e a fragilidade das línguas indígenas da América do Sul. Então, temos aí como título Um Continente de Vozes. Temos aí um mapa, nós já logo conhecemos, aparece destacado o Brasil, que vem a ser o maior país da América do Sul, e dentro deste continente, deste verdadeiro continente que é a América do Sul, nós vamos encontrar variedades linguísticas. Há várias línguas faladas e nós vamos fazer, a partir de agora, uma viagem e uma pesquisa destas línguas. Não serão de todas, infelizmente, mas eu destaquei algumas que eu considero importantes para nós estudarmos. Então, tradições milenares, desafios atuais. As línguas indígenas da América do Sul são a base de sua diversidade cultural. O estudo de suas estruturas revela tanto uma imensa riqueza de saberes, quanto aos desafios urgentes de preservação diante da pressão histórica das línguas coloniais. Esta análise explora dois universos distintos e complementares: a vastidão do mosaico linguístico brasileiro e a profundidade estrutural do Aimará andino. Então, vai ser a nossa primeira pesquisa de campo, é quase uma pesquisa de campo, porque com isto eu quero sair da teoria e ir para a prática com tudo que nós temos direito. Então, preservar uma língua é manter vivo um universo de saberes. Eu gosto muito desta frase e eu valorizo bastante o idioma local, porque realmente preservar uma língua é manter vivo um universo de saberes, de culturas, de cosmovisões e etc. O Brasil, aí está de novo, a vastidão de um legado. E nós vamos ver agora por que o Brasil tem uma importância imensa na linguística. Não é por causa do português, embora o português seja uma língua muito rica, uma língua muito importante, mas vai além disto. De 1160, a dimensão da perda. Antes da colonização, estima-se que cerca de 1.000 línguas eram faladas no território que hoje é o Brasil. Atualmente, mais de 160 ainda resistem. Então, vocês podem ver o decréscimo que houve, a perda que houve nas línguas faladas originalmente aqui no Brasil. Atualmente, são mais ou menos 160 e algumas estão a ponto de acabarem. Os pilares da diversidade linguística brasileira. Temos aqui 4 principais: o Tupi, o Macro-G, o Aruac e o Caribe. O Tupi, destaque para a família Tupi-Guarani, sua ampla influência no português brasileiro e exemplos de palavras. Temos aí palavras conhecidíssimas do nosso vocabulário: abacaxi, pipoca, tatu. O Macro-G, ele está associado a povos do interior, caracterizado por línguas existentes e uma forte tradição oral. Aruac, família linguística de grande importância, com presença marcante na região amazônica. E o Caribe,
outra família fundamental da Amazônia, completando o quadro da diversidade regional. O eco do tupi, a língua que nomeou o Brasil. A difusão do tupi foi tão expressiva que deu origem à língua geral, o Nhenhagatu, um idioma base tupi usado por colonos, missionários, eu estou falando aí de missionários católicos no tempo da colonização do Brasil, e outros povos indígenas para a comunicação. Sua influência permanece até hoje, com inúmeros termos permeando o vocabulário do português brasileiro. Então, esta língua geral, ela surge aí mais ou menos por volta de 1600, aproximadamente. Então, é um processo. Então, este idioma, ou esta língua geral, que era como uma mistura do português e o tupi-guarani, chamava Nhengato. Temos as palavras aí que são usadas no nosso cotidiano. A palavra pipoca vem de pira, que quer dizer pele, e poca, estourar. Daí temos a palavra pipoca. Abacaxi, iba, fruto cate, cheiroso. Tatu, tá, que é casca, e tu, grossa. Jacaré vem da palavra iacaré, o que olha de lado. Se nós observarmos bem estes substantivos que estão sendo aqui apresentados, eles têm muito a ver realmente, o nome tem muito a ver com a função deles ou o que eles fazem. A pipoca, ela é uma coisa que estoura. O abacaxi, fruto cheiroso. Tatu. O tatu, todos nós sabemos, é óbvio, ele tem uma casca grossa. O jacaré, ele olha de lado. Se você observar os olhos do jacaré, é exatamente isto que o idioma tupi está falando, o que olha de lado. Agora nós vamos passar para a arquitetura dos Andes, o idioma Aymara. Este idioma, ele é muito interessante. Eu convivi com esse idioma durante quase 3 anos, quando eu estive no Peru. Eu conheci um pouco este idioma. Vamos, então, ver um pouquinho deste idioma. Não vamos poder fazer certas comparações devido ao nosso tempo, mas eu espero que nós possamos alcançar o objetivo desta aula. Então, este idioma, e tem aí como título Uma Voz Oficial e Viva nos Andes, o Aymara é falado por cerca de 2,5 milhões de pessoas, principalmente na Bolívia e no Peru. É reconhecido como língua oficial em ambos os países, ao lado do Quichua, ou Quechua, que o idioma que era falado pelos Incas, é um idioma também muito falado no Peru. No Peru, sua presença, ou seja, a presença do Aymara, se concentra nos departamentos de Puno, Moquegua e Tacna, com comunidades de falantes, também em centros urbanos como Lima e Arequipa. Eu morei em Tacna. Tacna está no extremo sul do Peru, na fronteira, parte da fronteira é com o Chile. E nessa cidade eu encontrei falantes desse idioma, são muitos os falantes desse idioma, porque muitos são oriundos de Puno, vocês podem ver aqui no mapa onde está Puno, e eles vão para Tacna. Como Tacna é uma cidade de fronteira, ou melhor, é o equivalente a um estado, e tem a cidadezinha de Tacna também. Tem Tacna como estado, que no caso é no Peru departamento, eles chamam de departamento, e a cidade de Tacna. É equivalente Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, para ficar mais explícito. E na cidade de Tacna, onde eu estive como missionário, eu conheci muitas pessoas que falavam o Aymara. Inclusive, na igreja, nós tínhamos
discipulado em Aimará, culto em língua Aimará, classes de escola dominical em Aimará, para inclusive todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Eles tinham a opção de assistir às suas classes de acordo com sua faixa etária em idioma Aimará. E eu aprendi muita coisa com eles. Foi, para mim, foi uma bênção ter essa fase de aprendizado, tanto da língua quanto da cultura. Então, aí está a região onde é falado o Aimará, uma boa parte da Bolívia, todo o sul do Peru fala-se Aimará, e essa língua chega a Lima, que é a capital do país. Imaginem, em Lima existem pessoas que falam também o Aimará. Então vamos lá, construindo mundos com palavras. Vendo um pouquinho do Aimará, ele pertence a uma família chamada Aru, que é uma língua aglutinante. A partir de uma única raiz verbal, é incrível, é completamente diferente do português, tá? A sua gramática, as suas raízes. É possível, então, a partir dessa única raiz verbal, adicionar uma sequência de sufixos para criar centenas de milhões de combinações com significados precisos e complexos. Então, vamos ver aqui rapidamente a anatomia de um verbo aimarano. Então, eu tenho aqui a raiz verbal e eu tenho a palavra alainhar. Assim se pronuncia isso que vocês estão lendo aqui nesse primeiro, como se fosse uma peça de Lego azul. Alainha, que significa comprar. Aí eu tenho o sufixo um, sa, assim se pronuncia, ação para outro. Aí eu tenho o sufixo 2, que eu encontro aqui nesse legozinho verde, a palavra tá, que é o particípio passado. Então, quando eu aglutino, ou seja, eu junto esta frase verbal complexa, eu vou ter a palavra aixata, aquilo que foi vendido para alguém. Vocês estão vendo? Eu estou juntando a raiz, um sufixo, outro sufixo, e eu tenho uma frase verbal aí que axacta, assim se pronuncia, axacta, aquilo que foi vendido para alguém. Observe que estrutura interessante, completamente da estrutura da língua portuguesa. Vamos continuar aqui vendo um pouquinho do Aimará. A língua como espinha dorsal da identidade. Eu sempre digo que a língua, ela transmite cultura. É inseparável essas duas coisas, língua e cultura. Mais do que um idioma, o Aimará é o pilar central para a identidade dos povos andinos. Então, a gente precisa também conhecer a cultura e saber para chegarmos ao porquê deles terem essa estrutura gramatical que é completamente diferente da nossa. Então, nós precisamos conhecer a identidade, a cosmovisão, como eles veem o mundo e etc. Então, vou repetir, mais do que um idioma, o Aimará é o pilar central para a identidade dos povos andinos. É através dele que se transmitem tradições milenares, cosmovisões, formas de organização social e um profundo senso de comunidade e pertencimento. Isto é muito interessante. Só quem esteve num lugar assim é que consegue dimensionar essas duas coisas. A língua é muito apegada à cultura do povo. Cada língua que se perde é um testemunho irrecuperável da criatividade humana que se apaga. Cada língua que resiste é uma celebração da nossa memória coletiva. Eu falei para vocês antes que, quando eu cheguei no Peru, eu encontrei muitas pessoas na igreja que falavam, inclusive, escondido a língua aimará,
E um dia eu me reuni com todos os irmãos que falavam esse idioma, e eu falei, por que vocês não falam no culto? Por que vocês não... E eles, pastor, nós temos vergonha, porque as pessoas que só falam espanhol, elas nos discriminam, elas zombam da gente. E eu, preocupado com a questão da linguística, da língua em si, eu os incentivei a falar o idioma. E foi daí que surgiu. Nós tivemos o primeiro culto. Eu me lembro que foi. Eu tinha, inclusive, essa gravação. E foi uma coisa, digamos, muito bonita, porque eles fizeram até peça de teatro no idioma Aimará. Foi muito bacana. E, a partir daí, eles faziam discipulado, as aulas de escola dominical, e uma vez por mês o culto ele era bilíngue. Por favor, poderia apagar o microfone? Então, isto foi para mim, foi muito bonito, porque eu tenho a preocupação, sempre tenho, cada povo que eu lido, que tem o seu idioma, a sua cultura, isso tem que ser preservado. Então, esta frase daqui, cada língua que se perde é um testemunho irrecuperável da criatividade humana que se apaga. Cada língua que resiste é uma celebração da nossa memória coletiva. Eu dou muito valor a que se fale o idioma local. E eu me lembro que às vezes eles falavam, pastor, por que você não prega em português? Eu dizia, bem, se eu pregar em português, vocês não vão entender nada, a não ser que vocês aprendam português e tal. Mas o importante ali era que se preservasse a língua, porque a língua é a língua, digamos, originária, é a língua que os antepassados falavam. O espanhol, no caso, do Peru, é a língua do colonizador, assim como nós tínhamos os idiomas indígenas aqui, e se nós falamos o português é por causa do colonizador. Mesmo assim, nós ainda trazemos muito dos idiomas indígenas no nosso dia a dia. Abacaxi, pipoca, jacaré e etc. O Aimará, falando ainda um pouquinho mais do Aimará, é uma língua, e eu estou dando uma ênfase para que também nós entremos neste mundo transcultural. O nosso seminário, perdão, a nossa escola de missões é uma escola de missões transculturais. Nós não podemos perder o foco. Então, o Aimará, falando ainda um pouquinho mais e levando vocês a adentrarem neste mundo da linguística, então vamos lá, uma jornada ao coração da língua dos Andes. É como a continuação do que nós estamos falando. Então, já vimos aonde o Aimará é falado, ele é falado no sul do Peru, uma boa parte do Chile também, no norte do Chile, tem muitas cidades no norte do Chile que se fala o Aimará, certo? E na Bolívia. Então, em 3 países, este idioma é falado. Agora, observe, vamos agora ver um pouquinho dos sons da língua Aimará. Nós já vimos um pouquinho da estrutura gramatical deles, e nós vamos ver agora os sons, como eles são. Observem bem, a sonoridade do Aimará é marcada por um sistema de consoantes complexo e distinto. Consoantes contrastivas. A língua diferencia sons que para nós podem parecer similares, incluindo consoantes aspiradas, ou seja, produzidas com um sopro de ar, as glotais, produzidas por um fechamento da glote. Então, temos aqui a representação de alguns desses sons, tanto a aspirada quanto a glotal. Eu ainda me lembro de uma palavra que as pessoas lá falavam,
em língua aimara, lá no Peru, eles falavam Kamisarak Hilata, Kamisarak Hilata. Vocês estão vendo o som, como se pronuncia? Traduzido é como você vai, irmão? Era uma forma de saudação no idioma aimara. E quando se despediam, eles diziam aromaticama. Observem que o som diferencia bastante do nosso sistema vocálico. O sistema vocal apresenta vogais simples e longas. Algumas variedades regionais também utilizam a nasalização. É apenas uma vista assim rápida na língua para que nós vejamos a importância de estudar a linguística. A arquitetura das palavras. Nós já vimos no começo a formação das palavras, então construindo o sentido peça por peça. Então, eu estou usando neste curso o símbolo aí dessas peças como Lego, porque a língua aimara é assim, ela é aglutinante, ela vai aglutinando, juntando palavras. O aimara é uma língua aglutinante. Eu tinha falado antes, estamos repetindo para que isto fique bem gravado nas nossas cabeças. Isso significa que as palavras, especialmente os verbos, são formadas pela adição de uma série de sufixos a uma raiz. Cada sufixo adiciona uma camada específica de significado, como tempo, modo, pessoa ou número, criando verbos altamente complexos e informativos. Então, nesses 3 legos que estão juntos aí, eu tenho a palavra uta na cama. Uta na cama. Aí eu tenho uta, que é a raiz, que traduzido é a palavra casa. O sufixo na seria en, na, do nosso português. E cama é um sufixo que traduzido significa até. O tá na cama seria até as casas. Observe que em uma palavra eu estou falando tudo, porque o aimara, ele aglutina raiz, sufixo e outro sufixo. Então eu tenho a palavra uta na cama até as casas. O aimara também, vamos ver como ele codifica a fonte da informação. Observem bem, uma característica notável da morfologia do aimara é o uso de marcadores de evidencialidade. São sufixos que indicam obrigatoriamente como o falante obteve a informação, especificamente se foi por experiência direta, ou seja, ele viu aquilo por ouvir de outros ou por inferência. Isso reflete uma visão de mundo onde a origem do conhecimento é gramaticalmente essencial. No áudio que vocês vão receber, vocês vão ver lá que, dentro da gramática da língua aimara, uma das coisas, e eu hoje até conversava sobre isso com o pastor Daniel, na língua aimara é impossível mentir. A formação gramatical da língua impede que haja mentira. Por quê? É dentro disso aqui que nós vamos ver agora. Observem bem. Aqui está um olhinho e está dizendo, eu vi. Aí, por exemplo, a frase, a casa é azul. Eu não vou falar nada em aimara, mas eu vou mostrar somente a construção. Me contaram, dizem que a casa é azul. Quando é inferência, parece que a casa é azul. Então, na língua aimara, é isso, você obtém a informação, se ela foi por uma experiência direta, se contaram para você, ou se você simplesmente acha que aquilo é aquilo. É mais ou menos isto. É bem diferente da nossa língua. E isso está tudo, muitas vezes, em uma só palavra, como nós vimos
anteriormente. Tudo aglutinado. Numa só palavra, você pode dizer dizer a casa é azul, dizem que a casa é azul, ou parece que a casa é azul. Vamos ver a lógica da frase, a ordem que estrutura o pensamento. A sintaxe do Aymara segue padrões consistentes que a diferenciam de línguas como o português. Então, na língua Aymara, temos ordem, a ordem SOV. SOV é sujeito, objeto, verbo. A ordem típica dos elementos da frase em Aymara é sujeito, objeto, verbo. O verbo tende a aparecer no final da sentença. Então, observem, eu tenho sujeito, objeto, verbo. Então, sujeito, João, casa, fez. Um exemplo, imagina, em português, isso não tem sentido. Eu vou dizer, eu vou pegar o sujeito, o verbo fica no meio e o objeto no final. Mas em Aymara, a ordem é sujeito, objeto, verbo. Temos também as pós-posições. Em vez de preposições como em, para, com, o Aymara utiliza pós-posições, que vêm depois do substantivo. No português, por exemplo, eu tenho a preposição e o objeto. Em casa, que também a gente vai dizer na casa. Em Aymara, vai ser essa famosa pós-posição. Uta, casa, na. Então, observe que vai ficar utana, na casa. Primeiro vem a palavra casa e depois vem o que nós chamamos, no caso, de pós-posições. Pré-posição é o que vem antes, pós é o que vem depois. Concordância, existe uma concordância extensiva entre o sujeito, o objeto e o verbo. Vejam que universo de conhecimento somente em uma língua. Deixa eu ver aqui. Deu uma. Peraí, acho que eu passei demais. Espera aí, só um instantinho. Sim. Então, da estrutura à alma, a língua Aymara, ela é uma língua que ela expressa também muito sentimento. As canções na língua Aymara, elas são carregadas de emoção. É uma coisa interessante. Então, a língua em seu contexto humano. Então, como eu disse antes, a língua, ela comunica cultura. Língua e cultura coexistem. E nós precisamos, como missionários, entender isto e ter a sensibilidade de, quando estivermos no campo, respeitarmos estes princípios. O missionário é aquele que tem que se aculturar, ele tem que tomar esta nova cultura, certo? Para, inclusive, conseguir traçar pontes para a pregação do Evangelho. Então, isto é em qualquer língua e em qualquer cultura. Na língua Aymara, o vocabulário, as palavras, geralmente têm muito a ver com a terra. O vocabulário do Aymara é profundamente enraizado na vida andina. Ele possui uma riqueza de termos específicos e detalhados para descrever aspectos centrais de sua cultura e ambiente, na agricultura, nos fenômenos climáticos, nos rituais de espiritualidade e nas relações comunitárias. Para vocês terem uma ideia, na Bolívia e no Peru, existem centenas de tipos de batatas.
E a batata, ela tem uma relação muito interessante com o povo. Aí tem batata, eu me lembro de uma batata que tem lá no Peru e na Bolívia, muito interessante, é uma batata desidratada, que eles chamam de chunho. A batata é desidratada porque, elas estando desidratada, eles podem ter esta batata para os momentos de frio. Eles têm alimentação conservado, uma comida conservada para o frio. Então, a batata, na cultura andina, é muito forte. Outra coisa que a língua tem muito a ver também os fenômenos climáticos. Para quem não sabe, o fenômeno El Niño, famosíssimo, ele nasce no Oceano Pacífico, mais ou menos na altura da fronteira entre o Chile e o Peru. E os indígenas, os povos incas e aimaras, eles sabiam disso, e havia uma relação muito profunda entre a cultura da vida andina e o idioma. Também nos rituais e espiritualidade, existe uma cerimônia, obviamente não é cristã, é a chamada o sacrifício a Pachamama. Pachamama significa mãe terra. Pachamama. Pacha é a palavra aimara para terra. E tem todo um ritual que os povos, obviamente, que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles fazem este sacrifício, esta oferenda, melhor dizendo, a Pachamama. Então, tem essa relação também com a língua. As relações comunitárias. Os povos andinos, eles têm um sentimento de vida em comunidade muito forte. Então, quando uma pessoa vai fazer uma casa, toda a comunidade se junta para ajudá-lo a construir a casa. Quando tem festa, um casamento, todas aquelas pessoas daquela comunidade se juntam para celebrar. Então, as relações comunitárias, e as palavras, por exemplo, que tem a ver com a agricultura, com os fenômenos climáticos, com os rituais de espiritualidade e com as relações comunitárias, tem muito a ver com esta relação desses povos andinos com a terra. Eles dão um valor imensurável à terra, a ponto de chamar a terra de Pachamama, a mãe terra. Obviamente que no nosso entendimento cristão, isto é heresia, é idolatria, mas para os povos andinos a terra tem um valor imensurável e eles cuidam realmente. Então, aqui nós temos somente, já quase encerrando esta parte da cultura andina, longe de ser apenas um meio de comunicação, o Aimará é central para a identidade e a coesão social. Sua função é vital em múltiplos domínios da vida. E aqui eu tenho algumas fotografias da vida cotidiana, os rituais religiosos. O que vocês estão vendo aqui é justamente a oferenda a Pachamama. E na educação comunitária, que eles passam isto de geração em geração. E, atualmente, o Aimará é uma língua viva, falada por centenas de milhares de pessoas. No entanto, a língua enfrenta o desafio de um contato intenso e constante com o espanhol, o que gera bilinguismo e, em algumas áreas, a substituição da língua nativa. A sua sobrevivência depende do equilíbrio entre a herança cultural e as pressões do mundo moderno. E qual é o futuro desta língua? Dizem alguns que essa língua está pouco a pouco morrendo. Mesmo assim, há grandes projetos, tanto na Bolívia, quanto no Peru, quanto no norte do Chile, em a educação bilíngue para as crianças, a preservação cultural
desta língua, que eu vejo que é uma coisa muito, muito importante. E, para terminar, nossa jornada nos levou do mapa das terras andinas à arquitetura de suas palavras e a alma de seu povo. Então, nós conhecemos um pouquinho do povo Aimará. Exploramos seus sons únicos, a lógica de sua construção e a maneira como codifica a própria natureza da verdade. O Aimará não é apenas uma língua, é uma visão de mundo completa, forjada pela paisagem e pela história dos Andes. Então, vamos deixando já de compartilhar aqui. E, para mim, como eu estava falando aqui, o Aimará é uma língua, para mim, de suma importância. Os anos que eu estive no Peru, eu procurei respeitar esse idioma, procurei incentivar os irmãos, e até hoje eles têm culto na sua própria língua, e dali saíram, inclusive, missionários para as regiões andinas. Então, eu me sinto assim privilegiado em poder ter sido um pequeno instrumento para incentivar a preservação da língua naquele lugar. Muito bem. Vamos às perguntas agora, já vamos deixar aqui a gravação de lado, nós paramos por aqui.